capítulo de número 5 de Tiago, e nós vamos ler a partir do versículo de número 13 ao versículo de número 17. Do versículo 13 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. E você diz: amém. Pode se assentar, mas se você puder, fique com a Bíblia aberta, para a gente estarmos aqui nesta noite meditando um pouquinho. Nesta noite eu tenho como objetivo aqui, através desta pregação, 3 objetivos. O primeiro, mostrar a importância da oração. O segundo, mostrar o efeito da oração de um justo. E o terceiro, mostrar um homem que viu o efeito da oração. Lendo esses versículos nesta noite, e esse é o meu objetivo, que os irmãos saiam daqui nesta noite entendendo. O tema da mensagem é os efeitos da oração de um justo. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós sabemos, acredito que é de conhecimento de todos aqui, que não existe oração forte. Nós sabemos que existe um Deus que responde à oração de pessoas fracas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, ao orar, a fraqueza humana é unida à onipotência divina, ligando o altar da terra ao trono do céu. O pastor Luciano Subirá, falando sobre oração no seu livro, ele diz assim, não existe oração forte ou fraca, o poder é de Deus e não da oração. Mas quando nós lemos aqui esse capítulo e esses versículos, nós vamos ver aqui que esse Tiago, que é irmão de Jesus, pastor na igreja em Jerusalém, ele está encerrando a sua carta. E alguns dizem que, principalmente dentro da Bíblia, nas cartas, elas são muito importantes, mas principalmente o fechamento dessas cartas devem ser prestado muito atenção, pois ali vai ter aquele fechamento que traz a cereja do bolo, onde nós então precisamos estar bem apercebido no desenvolvimento da carta, e principalmente daquilo que o seu autor ele vai fechar, porque no final ele vai trazer ali ainda assuntos de relevância muito grande. E quando Tiago ele vai terminar o capítulo de número 5, o fechamento, se você observou comigo, observe por favor aí, no capítulo de número 5, Tiago aqui, ele vai mencionar 7 vezes a palavra oração ou orar. Então, olha só, no versículo de número 13, no versículo de número 14, no versículo de número 15, e 2 vezes no versículo de número 16, ainda no versículo de número 17 e também no versículo de número 18. Por que é importante isso? Porque todo estudante de hermenêutica sabe que dentro de um texto, quando há repetição de uma palavra, ou repetições de uma palavra, há uma intenção na vida do autor, que é inspirado pelo Espírito Santo, destacar algo que é importante. Então, quando nós vemos aqui
por 7 vezes Tiago falando a respeito da oração, Tiago que já havia falado da língua, que já havia falado da fé, agora ele traz aqui esse destaque para a oração. Nós vamos ver aqui ele terminando a carta e falando da importância da oração. Olha o versículo de número 16, a última parte do versículo vai dizer assim, ó. Eu vou ler o versículo inteiro que fica melhor para nós entendermos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Aí ele diz assim, ó: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, é importante aqui a gente estudar algumas palavras para que a gente possa entender o que o Tiago está querendo dizer, já que eu vou falar a respeito do efeito da oração. Se eu disse que é do conhecimento dos irmãos que não existe oração forte, existe um Deus que responde à oração de pessoas fracas, e o forte na história, então é o sujeito, né? Então, como que, se a oração, ela não tem poder no sentido de dizer que ela é forte, como que ela tem um efeito? E aqui, é interessante, por quê? Porque essa palavra, observe dentro do versículo 16, essa palavra pode, aqui ó, pode, eu fui estudar essa palavra no texto original. Essa palavra pode, no grego transliterado, quer dizer assim, ó, istio, e ela vem de uma palavra que é ischis. Olha só, o grego trabalha muito isso, né? Então a palavra is, no grego, quer dizer força, vigor, energia. Então, a palavra pode, que é istio, significa ter ou exercer força, ter eficácia, ser útil. Então, a NVI, que alguns dizem que ela trabalha mais próximo do original traduzindo para o português, o final do versículo vai dizer assim, no versículo de número 16: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Observe que a palavra, né, aqui já vai mudar, porque na revista corrigida diz que pode muito em seus efeitos. Já na NVI vai dizer que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então, observe aqui no texto original estudando, a oração do justo. Como que está escrito no texto original? Diz assim, ó: muito vale a oração de um justo. Observe. Em sua operação, muito vale a oração de um justo em sua operação. Ou seja, a oração aqui, ela tem um poder criador. O que Tiago está dizendo? A oração aqui modifica as pessoas e altera as circunstâncias. Mas como assim, pastor? Não exatamente a oração, mas observe que há uma pessoa fazendo uma oração. Eu disse que o sujeito é Deus que recebe a oração, e o efeito que virá vai transformar a circunstância e mudar a vida da pessoa. Não é a oração, mas quem ouve a oração. Entende isso? Observe o que o Champlin, comentando aqui sobre essa palavra eficácia, ele diz, olha só, ele concluindo: a melhor forma de compreender eficácia é sendo como um advérbio, isto é, a oração do justo em sua operação. Muito faz. Sua operação é poderosa e os seus resultados são muito significativos. A oração de um justo, ela tem efeito, irmão, e ela opera. Então, é importante a gente entender quem é o justo que está fazendo essa oração, já que a oração não tem efeito em si, mas nós temos um destino a pedir, que é o Deus, que opera porque alguém pediu.
Mas não é qualquer um que pediu que o efeito vai se manifestar vindo de quem está ouvindo. Existe uma pessoa específica. E o texto chama aqui de justo. Ou seja, a oração de um justo. Observe aqui que a eficácia da verdadeira oração está nas mãos do justo. O justo aqui, ele se torna um vaso para a manifestação do poder de Deus. Então, o justo se posiciona, ele vai a Deus em oração, que mediante ouvindo a oração desse que o texto chama de justo, ele manifesta por meio da oração desse justo, e muita coisa começa então a acontecer. Então, o Eduardo Bonds, ele diz assim, o homem é um método de Deus. A igreja procura melhores métodos. Deus procura melhores homens. Por quê? Porque o método que Deus vai usar para manifestar o poder é através do homem. E o homem aqui é o homem justo. Aquele que Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo de número 2, aquele que se aparta dessas coisas será vaso para a honra. Então ele descreve algumas características, tanto do vaso da desonra, quanto do vaso de honra, que é o homem então que se coloca de uma maneira que vai fazer com que o ambiente onde ele está seja mudado, não pelo poder da oração, mas pelo poder da oração que esse homem que é justo fez. Ele vai agir na atmosfera de maneira diferenciada. Então, o que Tiago está ensinando aqui é que a oração de um justo, ela exerce poder eficiente, irmão. O poder da oração de um tipo de pessoa que é caracterizada dentro da Bíblia como justo, que Tiago aqui está falando, ele tem a capacidade de, no meio de uma circunstância, estar orando a Deus. E o poder, ele não é místico, não é o poder da oração, mas é o poder de quem ouve a oração, que abre a janela do céu respondendo a oração desse justo, e ele opera então no meio dessa circunstância, mudando não só circunstâncias, como também situações de pessoas. E aí, então o que nós vamos aprender quando esse justo ele clama? Quando esse justo ele entra diante da presença de Deus orando? Observe o versículo de número 13. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a oração é eficaz, observe isso, para libertar o homem aflito. Observe que a oração do justo, ela é poderosa, porque o justo vai clamar e Deus vai responder. E se porventura, no meio da congregação, ou diante da onde nós estivermos ministrando a palavra, ou vamos até orar por alguém, se houver pessoas aflitas, o que vai acontecer? A vida dessa pessoa vai ser alterada por esse poder que é clamado pela vida deste homem, que clama a um Deus que é poderoso, que derrama então o seu poder e manifesta no ambiente. Então Tiago 5,13 ele diz assim, está alguém entre vós aflito? Aí ele diz, ore. Então a palavra aflito aqui é kakopatheon, que quer dizer dificuldade, sofrimento. E é um sofrimento, estudando a palavra, um sofrimento mau, que pode aqui ser, irmão, uma pessoa está enfrentando uma situação que foi causada às vezes até por alguém trazendo algum dano, por um indivíduo mau. Olha só, esse sofrimento, essa palavra aflição dentro do texto aqui, esse termo tem como significado padecendo em circunstâncias difíceis. Então observe que dentro do texto aqui está revelando que a pessoa pode estar neste ambiente, nesta noite, aflito. E o que é a aflição? Segundo o texto aqui, está sofrendo diante de uma circunstância terrível.
que está afligindo então a sua vida. Ela está em meio a circunstância difícil. Então essa situação, ela pode ser familiar, ela pode ser financeira, ela pode ser até de enfermidade. Ela pode ser pessoa que está sendo perseguida, pessoa que está passando por um momento de extrema angústia. E aí Tiago, ele diz: olha, se houver no meio da igreja assim, e esse justo que a Bíblia declara clamar, sabe o que vai acontecer? A vida dessa pessoa vai ser mudada. Aleluia. E aí ele usa então a expressão aqui, observe, ore. Então ele diz: se alguém está aflito, sofrimento, circunstância difícil, passando por luta familiar, passando por atribulações, por perseguição, por porta fechada que está afligindo a sua alma, por doenças da alma. Se alguém estiver assim, aí Tiago diz: ore. E essa palavra orar aqui, eu preciso ler essas palavras porque faz sentido com o texto. Então é a palavra proseuchomai. Olha só, que tem como significado a palavra ore. Então, dentro desse texto você vai achar a palavra ore, oração, e elas não são as mesmas. No português pode ser a mesma palavra, mas nos textos originais ela tem um outro significado. Por exemplo, essa palavra ore, ela quer dizer aqui, ela tem como significado oração dirigida a Deus com fervor. Então quando ele diz assim, se houver alguém que está vivendo em meio a uma circunstância de sofrimento, que está gerando dentro da sua alma tribulação, angústia, está sendo perseguido, está sendo injustiçado, sabe o que você faz? Chame um justo. E o que ele vai fazer? Ele vai orar, e a oração dele vai fazer o que? Ela vai, aleluia, operar de maneira que vai mudar a vida deste homem. Então, quando vocês orarem, aí aqui ele vai dizer que esta oração é uma oração com a alma ardendo em desejo de súplica, não é simplesmente uma mera oração. Vamos abrir o nosso culto. E é aí que a Bíblia vai descrever que a oração, ela faz o seu efeito. A oração aqui, então dentro do texto, é oração fervorosa. É oração que vem lá da nossa alma. Não é uma simples oração, não sei se você está entendendo. E se você nesta noite é justo, no sentido de ser justificado diante de Deus, nesta noite mediante Jesus Cristo, observe que através da oração fervorosa, nesta noite o teu quadro pode mudar. A circunstância que você está vivendo nesta noite pode mudar. Por isso que ele diz: ore, ore. E que é esta oração que Tiago está dizendo? Então, pastor, ore com fervor. Aí eu fui procurar, mas Deus, deixa eu tentar entender isso aqui. Fui buscando, aí encontrei a palavra lá no Antigo Testamento para ore, que quer dizer então orar com fervor. Sabe de quem? É a vida de uma pessoa que orou, como Tiago está dizendo no Antigo Testamento, com fervor, Ana. Por quê? O versículo de número 12 de 1 Samuel, capítulo de número 1, diz assim, e sucedeu que, perseverando em orar perante o Senhor. Essa palavra orar, que é uma palavra hebraica, tem o mesmo sentido do Novo Testamento. Esse perseverar não é perseverar de suportar, mas é perseverar de passar tempo orando, perseverar tempo perante a presença de Deus. Então observe, a NVI vai dizer assim, em 1 Samuel 1:12, enquanto ela continuava a orar. O que é isso? O texto descreve que Ana, ela está aflita, angustiada, mas ela vai orar com fervor. Ela entra e ela começa: Deus, o Senhor muda a minha vida, Senhor.
visita o meu ventre. E ela ora, mas ela não ora simplesmente por orar. Quem está entendendo, irmão? Ela ora com um clamor do fundo da sua alma. Ela entra na presença de Deus e ela passa tempo, e o sumo sacerdote está ali, e ele começa a observar, e ele vê algo diferente, porque pessoas vão, pessoas vêm, pessoas vão, mas ela permanece, ela continua, e ela continua ali mexendo os seus lábios, dizendo: Deus, visita minha alma, ela está aflita. Deus, visita minha vida, Deus. E ele está olhando, e já faz 1 hora, 2 horas, e ela está fervorosa. Ele diz: não pode ser outra coisa senão, sabe o que? Essa mulher, ela está embriagada. Aparta de ti o vinho. Ela diz: não tem a sua filha por filha de Belial. A sua filha, sabe o que está fazendo? Derramando a aflição da sua alma diante da presença de Deus. Ela diz: eu sou uma mulher atribulada de espírito, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. No versículo de número 16 ela diz assim: e do meu desgosto tenho falado a Deus. É uma pessoa atribulada, é uma pessoa com a alma triste e desgostosa. Mas a oração que sai de Ana, ela é uma oração fervorosa. Quem está entendendo nesta noite? Ana começa a orar, irmão. Ana está aflita, e ela passa tempo aqui na presença de Deus em oração, derramando a sua alma. E esta oração de Ana será a oração que Tiago está dizendo que é eficaz, que é a oração que vai mudar a circunstância, o quadro. É o justo clamando a um Deus que é poderoso e manifesta, respondendo a oração, mudando tanto a pessoa quanto a circunstância ou o cenário do lugar. Mas não é simplesmente uma oraçãozinha: Deus, obrigado por este dia que o Senhor me concedeu, amém, um beijo no rosto. Não, aqui é assim, entrelaçar na oração, é se derramar no Getsemane, aleluia, na oração, clamando pelas: Deus, a minha alma está angustiada de morte, Deus, tenha misericórdia de mim. E você passa, e às vezes não tem nem palavras, só os seus lábios mexem, e aí que o texto vai nos mostrar, então, que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Sabe por quê? Porque Ana vai, se derrama na presença de Deus, mas a oração vai, aleluia, descer nesta oportunidade agora com o seu poder, com o efeito, e vai mudar a vida dessa mulher. O versículo vai nos dizer assim, observe: então respondeu Eli, olha só, ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pediste. Olha que coisa tremenda isso. Irmãos, nesta noite nós que estamos aqui, precisamos entender a importância da oração. Mas não é simplesmente essa oração que muitas vezes nós estamos caindo rotineira, mas é essa oração de abrir a nossa alma a Deus. Essa oração em que nós passamos tempo diante da aflição que nós estamos carregando dentro da nossa alma. Se alguém está aflito, ou seja, está sofrendo, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, e quem sabe você já bateu em diversas portas como uma mulher do fluxo de sangue, mas nesta noite Deus está lhe dizendo, e me dizendo, e nos dizendo, esta noite, que existe uma solução. Qual é a solução? Vai para a oração. Vai para a oração. Por quê? Porque a oração feita por um, mas persevera nessa oração. Entre diante da presença de Deus e passe tempo, e passe tempo, e passe tempo, falando com Ele a respeito desse sofrimento, dessa aflição. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes, como eu já disse aqui, nós estamos acostumados com essa correria. Pessoas que passam, às vezes, alguns minutinhos apenas orando, mas o texto aqui está dizendo que o que vai
de passar tempo, de verdadeiramente entrar na presença de Deus, dizer: Deus, me socorre, a minha alma deseja por ti, assim como a coça. Entrar e derramar a nossa aflição diante de Deus. Às vezes nós passamos tanto tempo derramando as nossas queixas diante do divã do homem, e Deus está dizendo nesta noite: a oração continua tendo seus efeitos. Aleluia. Eu não sei quantas vezes você já bateu, eu não sei quantas vezes você já pediu, mas Deus está dizendo: esta circunstância, ela pode ser, irmão, uma enfermidade, ela pode ser, meus irmãos, uma situação conjugal, ela pode ser uma luta que está trazendo aflição à sua alma, está trazendo angústia, está trazendo lágrimas. Você está passando a noite em claro sem dormir, e é essa hora que é a oportunidade de você virar-se da cama e já cair de joelho e abrir o teu coração e dizer: Deus céu, ouça a oração do teu servo, Deus. Alguém pode olhar e dizer: ele está louco, está embriagado, mas a Bíblia diz que aleluia, ele vem e libera a palavra para ela: vai em paz. Aleluia. A oração subiu, atingiu o seu objetivo, tocou no coração daquele que move o mundo, aleluia, e ele veio ao seu encontro liberando um milagre para a sua vida. Ele está mudando as circunstâncias, aleluia. Ana recebe a palavra, e a Bíblia diz assim no versículo de número 19, o final do versículo: e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aí o versículo 19 diz: e o Senhor lembrou de Ana. O verbo lembrou aqui indica que Deus começou a intervir em favor de Ana para responder a sua oração. A oração feita por um justo, ela pode muito ter seus efeitos. Deus lembrou de Ana. Então aqui está dizendo que Deus começou a trabalhar. Quem está entendendo nesta noite? Deus está dizendo: irmão, tire um tempo de oração diante dessa circunstância que você está vivendo. Tira um tempo de oração, vai para o joelho. Isso está tirando a sua paz, está trazendo angústia para a tua vida. E às vezes nós buscamos tanta ajuda de baixo, e Deus está dizendo: isso que está afligindo nesta noite a sua alma, se derrama no quarto da oração. Passe tempo em oração. Observe aqui que em meio à aflição, Ana não murmura, Ana não reclama. Sabe o que ela faz? Ora. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Será que há justo nesta noite aqui, irmão? Será que nós estamos entendendo o poder da oração? Não? Será que estamos entendendo que quando verdadeiramente oramos, irmão, nós temos a capacidade de ver a atuação, não algo místico, mas a atuação de Deus mediante a igreja, que nós estamos presentes através da oração desse que é justo? Será que você está entendendo que nesta noite o milagre depende muitas vezes de mim e de você? Ele está mais próximo do que imagina. A distância está entre o joelho e o chão. A oração contrita, quebrantada, e a oração de tempo, de passar tempo, aonde nós estamos buscando os nossos alívios, irmão. Nós estamos virando uma igreja, irmão, muito mudada. Mas nesta noite Deus quer nos trazer novamente ao quarto da oração, para que você entenda que Ele não muda. Por que não estamos vendo tanto efeito mais dentro da igreja, da oração? Porque pouco ora. E quem pouco ora, pouco vê a intervenção de Deus. Mas Deus nesta noite está nos chamando a orarmos mais. Eu estou falando do fator tempo, de passar tempo. Pastor, está difícil. Começa. Do mesmo jeito que qualquer um outro hábito que você inicia. Mas passe tempo. Passe tempo na presença dEle. Sai um pouquinho
das redes sociais. Fecha um pouquinho, desliga a televisão um pouco. E isso que está te atormentando, Deus está dizendo: o milagre está dentro da tua casa. Aleluia. Eu continuo operando. Deus nesta noite nos chama, irmão, a orar, mas a orar fervorosamente. Aquela Assembleia de Deus que as irmãzinhas vinham com lenço, sabe por quê? Porque elas sabiam que iam derramar as suas lágrimas diante da presença de Deus. Aqueles irmãos que antes de resolver uma situação, eles iam orar, não simplesmente para que Deus os ouvisse, mas para que eles também ouvissem Deus. Deus continua mudando situações, circunstâncias. Deus continua operando, irmão. Deus ele não mudou, quem mudou somos nós. São os métodos que estão mudando. E eu disse que o método de Deus, quem é? O homem. São esses métodos, somos nós que estamos mudando. Já tive experiências extraordinárias com Deus, irmão, mas às vezes fica somente no passado. Às vezes nós nos tornamos até nostálgicos, tentando trazer uma experiência na sua cabeça, peraí, que eu vivenciei, que eu passei, saudosismo, porque começa a se tornar algo raro na nossa vida, algo raro no nosso ministério. Luiz está aí, ó, ali, Felipe, eu era líder de uma mocidade lá, Felipe, e nós éramos uma mocidade bem pequenininha, e um dia nós estávamos saindo lá na casa do Luiz, e aí a portinha baixada, e nós fomos um grupinho de 5 jovens, orando, buscando a presença de Deus. No ensaio, iniciamos cantando, como a Ju já falou aqui nesta noite, não uma apresentação, mas a adoração que muda o quadro. De repente, eu não sei se o Felipe lembra, eu acho que é inesquecível isso, pelo menos para mim foi marcante, Felipe. Entra a mulher lá, levanta-se a porta estava baixa, e cai dentro da igreja, vomitando os remédios, que ela tentou suicídio. Mas enquanto 6 jovens passavam tempo ali na presença de Deus, orando, se preparando para o ensaio, colocamos o louvor, começamos a cantar. A voz não era tão afinada, irmãos, mas o louvor foi dentro de um banheiro, onde a mulher estava tirando a sua própria vida, e ela foi lá, e eu não sabia nem como lidar com aquilo. Falando para os filhos do pastor Jean e Giovanni correr e buscar o pastor, que a mulher havia caído endemoniada lá, e ela disse que ela ouviu o louvor enquanto estávamos ali, e o louvor entrou dentro daquele banheiro de morte e mudou a circunstância e a vida daquela mulher para sempre. Deus não mudou, somos nós que estamos mudando, meus irmãos. Mas nesta noite Deus está nos chamando e dizendo: circunstâncias, pessoas, quadros são mudados quando a igreja ora. Aleluia. Entenda o que eu vou dizer como algo espiritual. Ativa o Deus que move o mundo, e sabe o que ele faz? Ele então gera o efeito por causa da oração de um justo. Aleluia. Quem está entendendo, irmão? Segundo, a oração é eficaz para curar a enfermidade do corpo. Observe que primeiro, ela é poderosa para mudar o quadro de pessoas que estão sofrendo. Se você chegou aqui sofrendo nesta noite, Deus, ele vai, não é pode, ele vai mudar a circunstância da sua vida. Por quê? Porque nós vamos orar, que creio. Nós vamos orar. E quando nós orarmos, aleluia, o efeito da oração, vida de um Deus que governa, que opera, vai atuar nessa noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Mas a oração, irmão, ela é eficaz
mas também para curar a enfermidade do corpo. Olha só, sabe, nesta noite você pode estar aqui, desenganado pela medicina. Você pode estar aqui com uma enfermidade no teu corpo, que está te consumindo. E Tiago, orientando a igreja, ele vai dizer: ei, a oração não só muda a vida de pessoas que estão sofrendo, mas também quando o efeito dela vem pela vida de um justo que clamou um Deus poderoso, ele cura o corpo também. Ele cura enfermidades. Oh, aleluia. Observe que no versículo de número 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja. Aí diz assim, ó, e orem. Aí eu fui pegar essa palavra orem, como eu disse para os irmãos, que palavra orar, orem, oração. Dentro do português parece a mesma coisa, mas dentro do texto original tem significado diferente. Então aqui diz que a pessoa que está doente, aí diz, orem sobre ele. E essa palavra orem aqui é euge, que significa um desejo expresso com uma súplica a Deus. Um desejo expresso com uma súplica a Deus. Então observe que o enfermo, ele vai chegar, e o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E qual que é a nossa oração? Um desejo. Qual é o desejo da igreja? De que ele seja. Alguns anos atrás lá estava o diácono Cláudio desenganado pela medicina. A esposa já ouviu do médico e disse: olha, pode despedir porque não tem mais como. Está com uma enfermidade, essa enfermidade ela é mortal, ele vai morrer. Já abraçou a Mônica, deu um beijo e ela saiu com uma palavra de morte. A igreja se pôs a orar. Eu disse que a igreja se pôs a orar. E a igreja expressou o desejo. Irmãos, tem gente que acha que é brincadeira esse negócio de oração, irmão. Mas nós nos colocamos de pé e começamos a clamar. Quem está entendendo, irmão? Apresentando o desejo. Deus, cura o teu servo, Pai. Deus, cura o teu servo, Senhor. Deus, apresentando. Olha a igreja, olha o justo orando. E olha a oração subindo naquele que é médico dos médicos ouvindo. E ele está ouvindo o justo. E sabe o que ele vai fazer? Vai derramar o efeito da oração. Vai derramar o efeito da oração. Aí Deus visitou o servo de Deus e ele está aí para a honra e a glória do Senhor Jesus, curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nesta noite você que está aqui, se está enfermo, ore, ou seja, apresente diante de Deus o teu desejo. Pai, me cura, Senhor. Glória a Deus. E alguém vem e coloca as mãos e ora. Quem está entendendo, irmão? Enquanto eu prego nesta noite, você crê que Deus vai curar aqui nesta noite? Então levante as suas mãos e toda a igreja comece a orar. Comece a orar e apresentar a súplica a Deus. Tem pessoas que estão buscando a cura aqui nesta noite. Diga, Deus. Tem pessoas que estão pedindo a cura aqui. Diga, Deus, cura. É só para quem crê, irmão. Tem gente que nem ora. Aleluia. Mas levante as mãos, levante as mãos. Porque, aleluia, vidas aqui serão curadas. Faz essa oração, ore. Qual que é a oração aqui? Apresente a Deus a súplica, o desejo que você tem de que isso aconteça. Eu não sei quando você entrou aqui, mas se você está enfermo, coloque as mãos agora sobre a sua enfermidade em nome de Jesus. Coloque em nome de Jesus. Coloque as mãos agora sobre a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Deus, cura, Pai. Cura essa vida agora, Senhor. Cura, Deus, cura. A igreja crê que Deus cura. A igreja crê que Deus está curando nesta noite. Então ore, ore, ore. Oh, aleluia. Observe, versículo de número 15 diz: a oração da fé. Aí eu fui ler a palavra oração. Se orem é hoje. A palavra oração é deisis, que significa tornar conhecido uma necessidade específica. Olha só, tornar conhecido uma necessidade, o que é? Aqui fala de propósito. Você orar e apresentar
apresentar a Deus, ó Deus, abençoa. Não é simplesmente abençoa, mas é abençoa algo. É orar especificamente. É mais ou menos assim. Eu encontrei essa palavra em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz que Isabel era estéril. Lucas 1:7 diz assim: e não tinha filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aí o versículo de número 13 de Lucas diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias entrou para servir no seu turno, família sacerdotal, e quando ele entra, aí a Bíblia diz que um anjo aparece, Gabriel. E aí o versículo 13 diz assim, ó, mas o anjo lhe diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração, a tua, e a palavra grega aqui é deisis, quer dizer algo pedido específico. Com certeza Zacarias orou, e sabe qual foi a oração dele? Qual, irmão? A esposa dele era estéril. Qual foi a oração dele? Deus, dá um filho. Deus, dá um filho. Eu imaginando o texto quando o anjo fala, já que a palavra quer dizer aqui, que é você expressar a Deus, ou trazer uma necessidade específica e mostrar para Deus. Deus não sabe de tudo, mas olha o que o texto está dizendo: ore. Imagine Zacarias orando pela esposa. Deus, visita o ventre dela. Passou o ano, passou anos, mas Zacarias, quem sabe, não deixava de orar. Quem está entendendo? Ore pela esterilidade na sua vida nessa noite. Seja específico. Ore, apresente a Deus essa súplica diante da necessidade que você tem. Ana traz o neném e ela diz assim: Deus, eu vim te devolver. Por esta criança orava eu. Se Deus ouvisse nesta noite, ou alguém chegasse aqui e dissesse para você assim, ó, Deus manda te dizer, ouvi a tua oração, como você sairia daqui? Aí você diz assim, não sei, eu orei tanto. Aí não, você passou essa madrugada e você diz, Deus, eu preciso tanto desse milagre, mas eu preciso tanto, e você é específico. Deus, é esse aqui, ó. Aos meus olhos, Deus, não tem como. Não tem como, mas você diz, ó, Deus, é esse aqui. Deus, é isso aqui que eu preciso, Pai. E aí o anjo vem e diz assim, Zacarias, não temas, sabe por quê? A tua oração, a sua necessidade que foi apresentada especificamente para Deus, foi atendida. Olha o efeito. Sabe o que vai acontecer? Vai nascer um meninão lá, e não vai chamar Zacarias filho, vai chamar João. Quem está entendendo? Aí eu fico impressionado, sabe por quê? Que a missionária deu uma palavra que o Espírito Santo me movia enquanto estudava, e achei a mesma palavra, oração, que é decis. Observe, Filipenses 4:6. Não estejam inquietos por alguma coisa, antes vós façam as suas petições, sejam todas o quê? Conhecida diante de Deus pela oração. Você já apresentou a sua necessidade de maneira ou de forma específica para Deus nessa noite? Porque se você está fazendo isso, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, mas seja específico. Deus, eu estou vivendo esse momento aqui, ó, e eu preciso, Pai, disso aqui, Pai. Ore, é o que Tiago está dizendo. E a oração desses, olha só, que coisa maravilhosa, salvará o doente. O ambiente vai ser mudado. Quando você chegar na igreja, Deus, dobra o teu joelho.
apresente a Deus a sua necessidade de forma específica. Se necessário for, passe tempo. Abra a tua alma, rasgue no seu Getsemane, na sua prensa de azeite. Mas leve ao conhecimento de Deus o desejo do teu coração de ver esse milagre acontecendo no meio da sua vida. Terceiro, para mim finalizar, já estou partindo para o fim. A oração é eficaz para sarar. Observe que ela muda o ambiente onde há pessoas que estão sofrendo de diversos fatores. Mas ela não só muda o ambiente onde há pessoas que estão sofrendo de diversos fatores, mas também onde há pessoas que estão enfermas. E essas pessoas doentes que apresentam a Deus o desejo que há no seu coração de ser curado, de ser restaurado, de ser abençoado. Mas ela também tem o poder de sarar. Aí aqui vai levar para um outro nível, o nível da alma, das nossas emoções. Por quê? Porque dentro desse versículo aqui, alguns entendem que essa enfermidade que está relacionada dentro desse versículo não é da carne, mas é uma enfermidade que é causada por causa do pecado. Alguém que pecou, e Deus, como disciplina, permite que essa pessoa então sofra uma enfermidade por causa do pecado. Olha só, versículo de número 15. E a oração da fé salvará um doente, e o Senhor o levantará. Aí diz assim, ó, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Observe que nem toda enfermidade, irmão, é por causa do pecado. Lembra do cego de nascença? Dentro da cultura e da visão judaica, irmão, eles tinham como consciência de que tanto a esterilidade como qualquer outra enfermidade era consequência do pecado. Esterilidade, pecou, adulterou, e por causa disso ficou estéril. Ou o pai pecou, nasceu cego, alguém pecou. E aí Jesus então responde, não, nem ele, nem os pais pecou, mas isso se manifestou para que a glória de Deus seja conhecida. Mas existem enfermidades, escuta isso aqui, que são enfermidades causadas por causa do pecado. A pessoa peca, e por causa do pecado, Deus permite que essa pessoa então entre nesse estado. O Isber, comentando esse versículo, ele diz assim, ó, Tiago descreve aqui um membro que se torna enfermo por estar sendo disciplinado por Deus. Olha só, a palavra doente aqui, irmão, olha só, é hamartiogênica. A palavra hamartia, que vem quem estudou teologia, sabe o que é hamartiologia? O estudo do pecado. É uma das doutrinas bíblicas. Essa palavra usada de doente, está alguém doente usada por Tiago, é hamartiogênica. Hamartia quer dizer impureza, erro, desvio, pecado. Ou seja, ele está dizendo que essa enfermidade aqui foi causada por um comportamento pecaminoso. E o que então aconteceu? Então essa pessoa fica enferma. É aquela coisa da Santa Ceia, vocês lembram? E o Senhor diz assim, ó, no meio de vocês, uns que estão fracos, espiritualmente falando, a pessoa não conseguia se levantar. Havia outros que estavam doentes, e outros que havia, ele diz, dormido, né? Um eufemismo dentro do texto, para não falar morrido, por causa do pecado sem arrependimento, e que estava banalizando as coisas de Deus, levando como se fosse de qualquer maneira. Então Deus permitiu. Aí o que Tiago está dizendo, que se porventura no meio da igreja houver alguém que está sofrendo uma enfermidade, uma consequência por causa do pecado, sabe o que ele está dizendo, irmão? Que você deve chamar, olha só, né? O presbítero da igreja aqui, né? Esse representante, confessar o pecado, né? Aqui, abrindo o seu coração, para quê, irmão? Para que ele ore, e sabe o que aconteça? A cura desse mal causado pelo pecado venha e você seja sarado. Davi passou por isso.
Olha o que o Davi diz no Salmo de número 32. Já estou finalizando. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha o 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Aí olha o que ele vai dizer: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Alguns dizem aqui que é uma depressão profunda. Pelo meu bramido em todo dia. Sabe o que aconteceu? Ele não dormia mais. E diz então que as pálpebras dos olhos de Davi se escureceram, e ele passava a noite em claro, desde aquele pecado que ele cometeu, mas ele ocultou, ele ficou quieto, e agora ele sofre a consequência. Davi pode chamar os melhores médicos do seu dia, ou do seu palácio. Ele pode ser medicado com a medicina alternativa daqueles dias, pode buscar os melhores conselheiros, mas nada cura essa enfermidade, a não ser o que? A confissão e a oração do justo. Essa oração que vai remover essa enfermidade ocasionada pelo pecado. Observe, Provérbios capítulo 28 e 13 diz: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu aprendi num aconselhamento cristão, no curso que eu fiz, que todo pecado que você comete contra alguém, ele deve ser confessado pelo próximo. Todo pecado que você comete publicamente ele deve ser confessado. Quando eu confesso o pecado apenas para Deus, quando esse pecado você não ofendeu ninguém, não houve ninguém ofendida pelo que você cometeu, mas se existe alguém que você precisa, como diz aqui, confessar. E aí o texto vai dizer aqui: confessar as vossas culpas uns aos outros. E aí, sabe o que vai dizer? Orar uns pelos outros. E o que vai acontecer? Olha só, louvado seja o nome de Jesus. Para que sarareis. Você vai sarar, irmão. Você vai sarar. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas estão achando que o pecado, irmão, é brincadeira. Você pode até ocultar do homem, mas de Deus você não oculta. O pecado vai roubar a sua paz, irmão. O pecado não se brinca. Eu lembro uma vez, uma irmã que trabalhava conosco aqui, e uma vez eu estava pregando uma palavra aqui, e eu usei uma frase usada por um teólogo, que ele diz que ninguém peca e tem sucesso no pecado. Um dia eu estava trabalhando no terceiro turno lá, e ela me mandou uma mensagem: pastor, verdadeiramente o pecado traz destruição tremenda, porque eu não tive sucesso no pecado. Devia ter ouvido, pastor. Perdeu a família, perdeu a paz, perdeu a alegria. Nesta noite, amado, você que está aqui, em nome de Jesus, não viva ocultando, no nome de Jesus, mas faça como Ele está dizendo, confesse. A Bíblia diz assim, 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse pecado é o pecado que você e eu cometemos, que às vezes não afeta a vida de ninguém, que não é contra a vida de ninguém, em que a pessoa ela não é afetada, mas quando nós afetamos a vida de alguém com aquilo que nós fizemos, aí nós precisamos então confessar. Alguém, abrimos o nosso coração, porque senão o texto diz que você não prospera, irmão. Você precisa ser sarado. Não vai.
Você vai ficar rodando para lá e para cá, você vai andar, você vai fazer de tudo. E não é o lugar, é a bênção de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que a sua mão, olha só, as mãos de Deus dentro da Bíblia são um símbolo das bênçãos dele vindo sobre a nossa vida. E aonde então nós precisamos entender que aqui ele está dizendo que é necessário então que nós venhamos orar uns pelos outros quando há essa confissão. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser sarado. A cura se dá através da oração. Então você ora e Deus então restaura essa ferida que está dentro da alma. Davi confessa, abre o seu coração e Deus sara a vida de Davi. Olha o poder da oração. E eu finalizo agora. Um homem que experimentou a eficiência da oração. Aí ele termina dizendo: e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que ele quer dizer aqui é que Elias sentiu medo como eu e você sente. Elias teve as suas crises existenciais a ponto de ter uma depressão profunda, irmão, e pedir a sua morte. Mas sabe o que Elias fez? Ele orou. Ele orou. E a Bíblia diz que quando Elias ora, observe os efeitos da oração de Elias. Ele ora a palavra. Deus ouve a sua oração e bloqueia a chuva. 3 anos e meio sem chuva. Depois Elias vai até Acabe e diz: Acabe, aparelhe os seus carros aí, sobe para comer na sua casa de inverno. Depois sai correndo. Sabe por quê? Porque eu vou orar. E quando eu orar, Deus vai mandar chuva. Ele vai para o moço 7 vezes, dobra o seu joelho e diz para o moço: sobe lá no monte e veja se há algum sinal, alguma evidência da manifestação de Deus mediante a oração do justo. O servo sobe lá, desce e diz: ó, está o céu aberto, não tem nada. E Elias continua orando, continua orando, continua orando 7 vezes. Daqui a pouco o moço vem e ele diz: Elias, mestre, Senhor, tem uma pequena marquinha, e eu fiz mais ou menos dimensão para ter uma exatidão do tamanho da mão de um homem. O que eu vi, eu medi, é uma nuvem muito pequena, é do tamanho da mão de um homem. E sabe o que ele vai dizer? A oração do justo subiu, tocou na mão daquele que governa tudo, e agora sabe o que vai acontecer? O efeito dela vai descer. Vai vir chuva. Elias diz: fala para cá para sair correndo, porque vai vir uma grande tempestade por aí. E sabe que o Tiago termina dizendo que esse homem aqui vivenciou experiências extraordinárias por causa da oração. Irmão, pare um pouquinho, você que está aqui nesta noite, e pense nisso. Elias foi esse guerreiro de oração. Observe o Salmo 34 e 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. Eu vou ler mais uma vez para você prestar atenção no que eu estou dizendo. Os olhos do Senhor estão sobre os, e os teus ouvidos atentos ao clamor de quem? Quando o justo ora, o que acontece? O Senhor responde. Olha o Salmo 34 e 17: o justo clama, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Isso é algo extraordinário. Então o que Elias faz? Elias ora. Nesta noite, esta simples palavra é um convite para mim e para você a uma vida de oração, a uma vida de mudança. Irmão, eu li um livro chamado O Tesouro da Oração, de Eduardo Montes. Esse camarada, ele é fenomenal. Ele só escreve sobre oração, escreveu, né, muitos anos. Aí eu até redigi aqui uma parte do que eu li, porque eu queria falar exatamente como estava escrito lá. Observe o que ele diz nesse livro. Ele diz assim: o que a igreja precisa hoje não é de mais e melhores equipamentos.
nem de novas organizações ou métodos inovadores, mas de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Quem está me entendendo? Aleluia. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui por meios de métodos, flui por meio de homens. Ele não está nos equipamentos, mas está nos homens. Ele não unge plano, mas ele unge homens de oração. Hoje a irmã Kelly mandou um vídeo lá no grupo da igreja, não sei se vocês viram. Aí a irmã contando o testemunho, ela disse que a mãe mandou, né? A irmã Kelly levou uma cesta para um pastor que ela estava observando, que era um santo homem de Deus, pela maneira que ela tratava o marido, tratava a esposa. E ela disse que quando chegou lá, ele disse assim, que ia orar por ela, e ela foi dobrar o joelho, né? E quando ela dobrou o joelho, ela disse assim, eu já não lembro mais de nada. Sabe por quê? Porque quando ele disse Deus, o efeito da oração já desceu e ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo nesta noite. Olha o que o Josemar Bessa diz. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Billy Graham diz: o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. A W. Tozer diz assim: orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Quem aceita esse desafio nesta noite? Charles Spurgeon diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, sabe o que ele faz? Ele convoca o seu povo, sabe para o quê? Orar. Se Deus está tocando no teu coração enquanto você está me ouvindo a pregar aqui, pode ser que alguém não está sentindo nada, mas alguém que o coração está queimando e o Espírito Santo está despertando ele a orar. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo grande através da sua vida, na sua vida, ou aonde você está. Eu vou ler mais uma vez o que Spurgeon disse: observe nesta noite, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Charles Spurgeon ainda diz: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Aleluia. Nós estamos em busca, irmão, de saber. Eu gosto muito disso, da homilética, da exegese. Irmão, eu gosto muito de estudar o sermão. Aleluia. Mas Deus nesta noite quer que nós venhamos aprender, sabe a fazer o quê? Orar. Olha o que John Bunyan diz: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. John Wesley diz: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Quem está me entendendo? Hudson Taylor diz assim: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Samuel Jarwick diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não tem os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas teme quando nós dobramos o joelho para orar. Aí os discípulos estão do lado de Jesus. Se você estivesse do lado de Jesus, o que você pediria? Senhor, me dá essa capacidade de ressuscitar mortos, de curar o enfermo. Mas a vida do Senhor Jesus foi tão impactante, a sua vida de oração, que os discípulos chegam a Jesus em Lucas 11:1 e diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Se nós aprendemos a orar, nós veremos o trabalhar de Deus e os efeitos da oração em nosso meio. Nessa noite Deus está nos convocando, como eu disse aqui, Spurgeon disse: aleluia, quando Deus coloca no coração das pessoas o desejo de orar, é porque Deus quer fazer algo grande.
por favor. Quem sabe que tem sido tão difícil para você, a sua agenda tem sido tão corrida. Mas nesta noite Deus está dizendo, em circunstâncias de sofrimento podem ser mudadas, vidas podem ser curadas, almas podem ser restauradas, pessoas que pecaram através da sua oração e da confissão podem ser restauradas e viver uma vida próspera novamente. Você como homem pode viver experiências mediante uma vida de oração. É a oração, é a diferença que faz a nossa vida, tanto no tocador, como já foi dito aqui nesta noite. O Eliseu clamou e disse: será que tem um tocador de instrumento? Porque a mensagem não desce, tá, as regiões celestes aqui da meia bloqueada. Tem alguém que toca aí? Aí disseram: tem um aí que não. Chega ele. Mas ele não só tocava bem, como Davi. A Bíblia diz que Davi tocava bem, mas ele não tocava só bem. Irmão, você tem que pregar bem. Pregue bem mesmo. Mas não pregue só bem, pregue cheio do Espírito Santo. Não cante só bem. Você veio aqui cantar um grupo de louvor maravilhoso, vozes afinadíssimas. Nos preocupamos com a divisão das vozes, com os ensaios, mas vamos nos preocupar também com o poder eficaz da oração do justo, que é onde Deus manifesta a sua glória. O tocador começou a tocar e a Bíblia diz que o Espírito veio sobre a vida de Eliseu na hora em que ele começou a tocar. Que Deus nesta noite use métodos. Cadê os métodos de Deus aqui? Eu agradeço, Deus, por esta noite, no nome de Jesus.